Graça e paz, irmãos e irmãs, como está aí no título, né? Pode soar como polêmico o título do vídeo. Deus que colocou Lula no poder. E eu provo isso aos irmãos na palavra de Deus. Deus falando que ele que botou Lula no poder. Eu separei três versículos, vamos dizer assim, em cada livro e capítulo. Vamos no primeiro, para a gente bater um papo sobre. Vamos lá, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Também aí você tem que ser sábio e inteligente. Deus vai te dar sabedoria e inteligência para você entender isso. Como está lá aqui nesse versículo 21, né? Vamos dizer assim, uma frase-chave: remove reis e estabelece reis. E aí? Só nesse versículo aqui já confirma que Deus que colocou Lula no poder, Deus que elegeu Lula, Deus que fez ele vencer as eleições para presidente e hoje ele é o atual presidente, entendeu? Então, meus irmãos, por falta de conhecimento o povo padece e traz maldição para si, né? Porque tem muito cristão hoje que não está aceitando Lula no poder, por falta de conhecimento da palavra, né? Então o que acontece? Se Deus colocou Lula no poder, ele tem seus motivos, seus propósitos, né? Vamos dizer alguns, porque o povo, os mundanos e também os cristãos estão mergulhados no pecado, na carne, na matéria e adorando Deus Mamon, né? E muitos crentes também estão frios e assim botando um governo que, né, aperta. Muitos vão se voltar mais para Deus, vão se santificar mais, ler mais a palavra, orar mais, né, amar mais o próximo, né, com o governo ruim. Né? Então Deus tem os seus propósitos. Eu falei uns três causas que possa ser que Deus colocou no poder. Então, meus irmãos, já nesse versículo a gente já não precisava nem de mais outro para ter essa resposta, ter esse entendimento e essa certeza, essa verdade. Vamos em Romanos. Vamos em Romanos, né? Vamos em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituída. Olha só o 2, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Eu estou falando, essa passagem aqui serve para os cristãos. Está aqui provando mais uma vez, provei mais uma vez para os irmãos, aqui já no Novo Testamento, né? Nas Boas Novas, né? Que é Deus que levanta as autoridades, é Deus que constitui as autoridades. Nós temos que respeitar, como está aqui, como eu li aqui. Depois vocês meditem aí com calma aí, no capítulo 13, versículo 1 e 2 de Romanos. Então, meus irmãos, a gente tem cristão bolsonarista aí que não está aceitando o Lula no poder, está lutando com o próprio Deus e está trazendo para si maldição.
Entendeu, meus irmãos? Olha só que perigo. Esse versículo aqui está nos orientando que nós temos que obedecer às autoridades, porque elas são constituídas por Deus. E aquele que se opõe contra as autoridades está trazendo para si maldição. Olha que perigo, meus irmãos. Toma vergonha na cara, crente bolsonarista. Aceita o atual governo, o atual presidente. Paulo fala, o nosso apóstolo Paulo fala para a gente orar para nossas autoridades. Se você tem o seu direito de cidadania de votar, você votou em Bolsonaro, não foi o Bolsonaro que ganhou. Você não pode lutar, militar contra o atual presidente, que ele é uma autoridade e é máxima. E está aqui escrito que temos que obedecer às nossas autoridades, aqui no capítulo 13 de Romanos, versículo 1 e 2. Então, meus irmãos, olha só que perigo, que área perigosa que os irmãos estão entrando. Entendeu, meus irmãos? Aceite isso. Volte para trás nessas atitudes erradas que os irmãos estavam tomando. Né, meus irmãos? Não foi o presidente que vocês quis, mas vocês têm que obedecer, aceitar e orar pelo nosso presidente, o atual presidente, mesmo que não for da vontade de vocês. Agora vamos lá em João, essa aqui também é forte. Vamos lá em João 9, versículo 11. Olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus. Isso aqui ele estava respondendo para Pilatos. Porque Pilatos falou assim, vamos lá no 10. Então Pilatos o advertiu: não me respondeis, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Interrogação. Aí Jesus respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. Aí a palavra-chave é essa aqui: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Que quem deu autoridade, poder, cargo de chefia sobre a sociedade para Pilatos foi o próprio Deus, o próprio Criador. Olha só, mais uma vez, a palavra confirmando que é Deus que levanta as autoridades, dá poder da autoridade para certo governo, para certos homens. E aí, meus irmãos? Vocês vão ficar com a palavra ou com seus próprios pensamentos? Então, meus irmãos, reflita. Se vocês, agora o atual presidente é Lula, se vocês estiverem contra ele, militando contra ele, vocês estão lutando, militando contra o próprio Deus. Olha só que perigo, desobedecendo a Deus. O que o nosso apóstolo Paulo fala, segundo o Senhor Jesus Cristo, usando a boca de Paulo? Orar pelas autoridades, para que a gente venha ter nesse mundo maligno e perverso um pouco de paz e sossego. Então, meus irmãos, eu deixo essa palavra com os irmãos, reflita, e os irmãos aí, bolsonaristas, que estava contra Lula, não fique mais contra Lula. Assim, não fique contra ele e faça assim, orar em nome do Senhor Jesus, obedecendo o próprio Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.